Mari, Tudo bom, Sandra? tô bem, e vocês? Vocês estão vendo o ring light aqui no meu óculos? Estão vendo? Eu vou Participo meio que demais. ficar assim para disfarçar, mas gente, se eu tirar o óculos eu não Às vezes leio fica de lente para nada. não ter. Eu vou ficar meio que assim, entendeu? Intelectual. Fazer o quê, né, gente? Então, pessoal, já vou apresentar, quer dizer, muita gente conhece o Renan e a Mari, né? Mas, como eu estava falando, a gente vai falar de resolução de conflitos na equipe de enfermagem ou gestão de conflitos, porque a gente não, quando se trata de outro ser humano, a gente não tem controle absoluto, né? Então, às vezes a gente não consegue resolver, né? Às vezes a gente só dá uma ajeitadinha para o motor continuar funcionando, né? Então a gente gere os conflitos, a gente faz gestão de conflitos. Sejam muito bem-vindos. O pessoal perguntou, alguns me perguntaram se vão deixar gravado porque estão de plantão, eu vou deixar gravado sim. Emerson, Cris, um monte de gente entrando, acho que é do Enfermagem de AZ, né? Enquanto vocês vão entrando, eu vou deixar o Rei e a Mari falarem um pouquinho, se apresentarem. Tinha até pensado em eu falar por que eu chamei os dois, né? Mas eu vou deixar eles se apresentarem aí. Se faltar alguma coisa, eu digo o motivo que eu chamei esses dois aí. Eu prefiro que você comece, porque quando a gente é apresentado pelos outros, o sarrafo vai lá em cima. Então eu prefiro que você comece, Então que aí depois a gente traz para a base. Até parece, né? Olha só, eu sei que tem gente aí que segue o Enfermagem de AZ, que é a página do Instagram, gerida pelo Renan e pela Mariane. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, eu sou enfermeira intensivista, mas já de uns anos para cá optei por atuar só na docência e na pesquisa, um pé na pesquisa também. E o Renan, ele é instrutor, ele é várias coisas, gente. Esse cara aí é várias coisas. Ele é. Ele é o pai do Cris. Ele é o Julius, ele tem vários empregos. Mas assim, ele é docente do curso de medicina da Faculdade das Américas e do curso de enfermagem de lá também. Ele é instrutor da RA, do ACLS, BLS, é isso, Renan? Ele é enfermeiro de simulação realística, ele sabe horrores de cardiologia, entendeu? Ele é assim, um cara que estudou no Einstein, né, na faculdade de Einstein, a carreira dele como enfermeiro foi traçada lá, e atualmente, e agora ele tem também, ele é CEO do Instituto Mosaico, né, que é um instituto que voltado para treinamentos, enfim, ele detalha isso se vocês quiserem. E a Mariane, a esposa do Renan, por isso que os dois estão juntinhos aí, é enfermeira pediatra do Einstein também. O motivo, na verdade, o meu contato foi com a Mari mesmo, né? Mas eu sabia que tinha a possibilidade dos dois participarem, porque eles têm 3 filhos, então é complicado eu ter os dois. Eles deram um jeito de estar aqui. A Mari tem uma trajetória muito legal, porque ela era técnica de enfermagem do Einstein, e você era a técnica da UTI, né, Mari? Pediátrica. E aí o que ela fez? Ela fez faculdade de enfermagem no Einstein e foi promovida a enfermeira no setor que ela era técnica. Então imagina o quanto de conflito, o quanto de dificuldade ela teve no começo. Então é uma pessoa que tem uma experiência muito especial para passar para a gente, tá bom? Agora vocês podem se apresentar. Ou complementar alguma coisa. Sou a Mariane, então é isso. Eu trabalho há 12 anos lá na UTI Pediátrica do Einstein. Entrei como técnica de enfermagem, fiz a faculdade lá no hospital e fui promovida a enfermeira júnior e enfermeira pleno. E sempre ali na UTI pediátrica e na pediatria, rodando ali nos 2 setores. E agora eu sou da UTI pediátrica.
E minha vida é no Einstein, a vida toda. Foi meu primeiro emprego na enfermagem e onde eu tô até hoje. É isso aí. Renan, CEO do Bom, Instituto Mosaico. eu falo que a gente traz para a base agora, né? Eu gosto de me definir como um disseminador de conhecimentos, né? Eu conheci a Mari na faculdade, né? A gente fez a faculdade do Einstein juntos. Nunca tinha sido técnico, então fui direto ser enfermeiro, né? Uma das perguntas aqui a gente vai responder, eu acho que eu posso usar eu como exemplo. Então fui direto para a enfermagem como enfermeiro. Fui para uma unidade que chama coronariana, por isso que eu aprendi bastante de cardiologia lá. Né? Saí de lá, fui para o centro de simulação realística. Mas eu falo que as pessoas me conhecem não como Renan, não como enfermeiro de simulação, não como instrutor da CLS. Eu sou o marido da Mari, o pai da Alice, o pai do Vicente, o pai da Madalena. E no meio disso tudo, nessa paixão de disseminar conhecimento, de focar na educação, né? Apareceu a oportunidade de ser docente da faculdade. Eu adoro essa parte de passar conhecimentos, né? A gente brinca e fala que quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Então, quando a gente vai passar alguma coisa, a gente tem que buscar aquilo, ter esse conhecimento. E veio uma causa muito mais social do que só ser um empreendedor, né? O Instituto Mosaico, ele nasceu de uma causa de capacitar pessoas leigas, a princípio, né? Então, a questão de primeiros socorros, que é onde eu bato muito na tecla, é algo que deveria ser aprendido no ensino médio, na escola, como todo indivíduo deveria sair, né? Sabendo, pelo menos, executar isso. E essa é uma lacuna da sociedade que eu me propus a tentar preencher com o Instituto. Então, é algo que hoje eu faço, ganho dinheiro, a vida com isso, mas o cunho social está embutido e o meu maior ensejo, minha maior vontade em conseguir tornar isso algo mais social do que de empresário, né? Podemos dizer assim. Então, eu brinco, a gente fala, né? Hoje tudo isso consome muito tempo. É o pai do Julius mesmo, né? O Julius, quer dizer, o pai do Cris. Né? A gente trabalha pra caramba, mas eu tenho o maior prazer nessa parte educacional. Né? Então eu falo que eu dissemino conhecimentos de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu presenciei. A gente tira conclusões e eu quero poder iluminar o caminho dos outros, passando isso para que outras pessoas não passem, eu tenha seus caminhos facilitados. Esse é meu propósito. Isso aí. Né? Essa é a minha missão. Isso aí. A Roberta, ela foi minha aluna lá na Unip, ela já fez uma pergunta. Roberta, eu anotei aqui, a gente vai responder, tá? Fica aí, não sai daí, tá bom? Então, é lógico que, além das perguntas que foram enviadas para mim e para os dois aí, para o Enfermagem de AZ, que é o Insta dele, segue lá, viu, gente? Mas me segue também, tá bom? @sanzeiton. A gente vai responder as perguntas que vocês fizerem aí também, tá? Vocês podem responder de boa. Eu quero fazer um teste antes de começar. Meu celular não tem autonomia mais, a bateria dele, entendeu? Eu vou tirar o fone, eu quero ver se vocês conseguem me ouvir, porque eu vou manter no carregador. Vocês conseguem me ouvir? Tá tranquilo. Tá? Não ficou mais baixo? Não. Beleza. Então, deixa eu pôr no carregador, porque na outra live eu confiei, eu perdi o sinal no final, sabe? Foi meio ruim. Então, vamos lá. Meu marido entrou, Miranda Toja, seja bem-vindo, Franz. Ô, Franz! Muito bom. Então, tá. A gente pode começar com as perguntas? Vocês acham que tudo bem, vale a pena? Sim, eu vou dar chance deles. Eles vão responder, porque eles têm muita bagagem, inclusive para essas perguntinhas que vocês estão fazendo, gente. Eu sou muito antiga, eu sou de uma época que era muito fácil arrumar emprego, entendeu? Porque não tinha esse monte de faculdade que tem por aí. Basicamente era USP, Unifesp, Santa Casa e a Universidade de Guarulhos, né? Hoje a gente tem muita... Então eu me coloquei muito rápido no mercado. Então, eles são os melhores para responder, mas de vez em quando eu vou dar um espetáculo aí, tá bom?
Então tá, a gente agrupou algumas perguntas porque elas são muito parecidas, tá? Parecido. Então, uma delas, Rei e Mari, como lidar com... Então, vamos começar a falar do técnico, tá bom? Como lidar com um técnico de enfermagem que é negativo? E a outra pergunta é como lidar com um colaborador problemático, que eu acho que é meio, né, semelhante. Vocês tiveram alguma experiência? O que vocês têm para falar? Acho que eu vou tentar dividir aqui com o Rê e falar para a gente não ficar muito cansativo. Mas eu acho que o Rê tem uma parte, um conhecimento técnico mais importante, porque ele gosta de estudar comportamento. E eu acho que o meu conhecimento é mais intuitivo, do dia a dia. E acho que essas questões de funcionários considerados problemáticos, eu acho que ter na sua equipe um esquema de avaliação de desempenho e feedbacks contínuos é o que resolve a questão. Não dá para chegar no final do ano, por exemplo, e o cara não saber o que era esperado dele. Às vezes o cara nem tem noção que ele é um funcionário problemático. Então, na minha experiência, o que funciona é: houve uma questão, houve um problema, chama a pessoa e conversa. Teve outro problema, chama a pessoa e conversa. A pessoa precisa, às vezes ela não se tocou ou ela não sabe que ela está tendo um desempenho ou uma conduta que não era esperada. Então ela precisa saber, você precisa dizer para ela: escuta, vem cá, vamos conversar. Essa conduta que você está tendo agora não é o que eu espero de você. Uma coisa que eu acho... O comportamento dele. O comportamento, gente, não tem como a gente influenciar e mudar o comportamento de uma pessoa, né? O que eu acho que é legal, pegando o gancho do que a Mari falou, às vezes ela pratica isso de uma forma inconsciente, né? Então, trazendo isso para uma forma da gente poder executar de uma forma mais técnica, executar os feedbacks que a Mari falou, só que existe uma sequência para isso, né? Existem formas corretas de se executar o feedback. O que a gente tem acostumado a ver é o quê? As pessoas deixam isso lá para avaliação de desempenho, chega lá na avaliação de desempenho no final do ano e fala: ó, você está sendo pontuado por aquele seu negócio em abril, por aquele seu negócio em maio, por aquele seu negócio em julho. E assim, o cara recebe tudo isso numa bola de neve, não teve tempo de melhorar, e às vezes ele fala: poxa, se eu soubesse disso antes, eu já teria mudado. Então, uma coisa que é fundamental, e a Mari sempre fala isso, primeiro, a gente tem que tirar o julgamento do pessoal, né? Se essa pessoa é negativa, deixa o comportamento, a personalidade dela, ela é negativa. Mas o quanto isso está impactando na equipe? Quais são os fatos que você pode apontar que prejudica a equipe? Entendeu? Então, assim, pega esse fato e não fala: ó, você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa assim. Não é a pessoa. Mas tá vendo tal fato? Tá vendo tal situação? Isso não é interessante que se aconteça, porque pode corromper a equipe, ou pode perder a confiança com o paciente ou com a equipe, quebrar laços aqui de relacionamento interpessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, seguindo, né, eu acho que essa é a primeira técnica que seria interessante que todos conhecessem, são as escadas do feedback. Existem 3 degraus para a gente subir num feedback. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse feedback tem que ser feito de uma forma pontual, né? Então, ele não pode ser feito depois de tantos meses, depois de tantas semanas. Às vezes não dá para você fazer na hora, mas não deixe isso passar. E aí ele tem que ser feito em cima do fato, né? Então, o primeiro feedback, a gente chama de feedback informativo. Você vai informar para a pessoa sobre aquele comportamento, sobre aquela atitude, sobre o que realmente gerou aquele ruído, aquele estresse. Porque às vezes ela faz inconscientemente. Ou porque ela não sabe o que se espera dela. Ou ela não sabe o que se espera dela. Então, você informa isso para ela, para ser algo conhecido, para ela ter oportunidade de desenvolver. Se depois de informado, né? E uma coisa que é legal, só um parênteses, né? O feedback, a gente fala que é feedback sempre para a gente melhorar alguma coisa, né? Não existe um feedback de elogio. Feedback de elogio a gente conhece como reconhecimento. Então, se você for reconhecer alguém, você reconhece na frente de todo mundo e não é só massageando o ego da pessoa. Não, você é bom, você é...
Não, aquela sua ação, aquela sua atitude é interessante de ser feita. Perceberam, pessoal, que bacana, né? Eu uso muito um exemplo quando dou alguns treinamentos falando sobre feedback, no reconhecimento, né? Que é assim, eu lembro de uma situação. Existia uma briga, não sei se isso é comum em outros locais, mas na minha unidade, de quem levava o hamper embora no final do plantão. Quem leva o hamper? E aí o pessoal do noturno que pegava o hamper, pegava o hamper cheio e reclamava, e aí a gente começou a montar escala para o hamper. Começamos a montar escala, um profissional toda noite tinha que ir lá antes do plantão, né, levar o hamper para o próximo plantão. E aí, um dia, não era eu que estava na escala, mas eu estava super tranquilo, eu falei, bom, vou levar meu hamper para ajudar essa pessoa. Quando eu fui pegar lá para tirar meu hamper, eu abri meu quarto, meu hamper estava vazio. Eu falei, opa, eu lembro de ter usado, era para estar cheio. Fui no outro quarto, que era do meu paciente, estava vazio também. Eu achei estranho, entrei num terceiro quarto que não tinha nada a ver comigo e o hamper estava vazio. E eu tinha feito isso porque eu sabia que a pessoa que estava levando o hamper, que era para levar o hamper, estava super corrido, com várias coisas acontecendo. Ela não ia ter, talvez, essa possibilidade. Aí eu fui lá no posto, curioso, e perguntei, pô, quem que levou o hamper? E aí era um cara que estava lá como estagiário e falou, fui eu. Estava tranquilo aqui e levei. E aí, puta, a atitude do cara foi muito legal. Só que o legal é reconhecer essa atitude e pregar a semente do bem, plantar essa semente do bem para os demais. Olha que legal, pessoal. Hoje, quem tinha que levar o hamper estava super corrido, mas você sentiu falta de olhar o seu hamper, ver se precisava tirar? Teve uma pessoa que fez isso sem precisar de escala. Não seria bom se você fosse essa pessoa da escala e não precisasse levar o hamper porque alguém fez isso para você? Olha que atitude legal. Quem estiver tranquilo e puder fazer, eu sei que isso não é sempre, mas que seja algo legal. Então, a gente faz esse reconhecimento. Isso não é feedback positivo, isso é reconhecer. E reconhecer de uma forma que você elogia a pessoa e planta essa semente do bem. Agora, quando a gente precisa corrigir algo ou melhorar algo, a gente tem que seguir esses degraus do feedback. Primeiro é informar, para que a pessoa tenha isso claro. Depois que você informou, se ela continua com essa postura, continua executando aquilo, gerando esse ruído, não vai ser mais informativo, você já informou. Agora a gente vai tentar fazer o quê? Uma melhoria, uma construção. A gente chama de feedback construtivo ou feedback corretivo. E isso não vem de você. Isso vem da pessoa que precisa melhorar. Então você vai chegar para a pessoa, né? Eu uso muito um exemplo, eu uso demais um exemplo de um enfermeiro que trabalhava comigo, que ele falava muito palavrão. E sempre foi isso dele, né? Ele sempre falava palavrão, 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 mas ele era muito querido pelos pacientes, pela equipe como um todo. E aí um dia a coordenadora chegou e falou, fulano, toma cuidado com falar palavrão, primeiro informou. Porque você é uma pessoa boa, bacana, e alguém pode escutar isso de uma outra forma e você ser prejudicado. Ah, beleza. E o cara continuou falando palavrão, não melhorou. E aí um dia um médico foi lá e foi mais ríspido, começou a elevar o tom de voz, começou a falar palavrão, e ele se sentiu no direito de falar palavrão também. Uma vez que ele estava escutando elogios, ele decidiu proferir elogios. E numa dessa, o cara saiu de lá desta discussão e foi direto para a coordenação, fazer um registro, uma queixa desse enfermeiro. E aí a coordenadora, quando chamou ele, foi muito legal. Ela apontou e falou, lembra daquela vez que eu falei palavrão, para tomar cuidado? Agora, esse fato está acontecendo novamente. E aí, o que é interessante, né? Eu entendi que por mais que você tivesse a razão naquela discussão, ela acabou tomando outro rumo pela questão do palavrão. E você teve muita sorte que ele veio conversar comigo, porque eu consigo vir aqui conversar com você. Se de repente ele vai para um comitê de ética ou escalona isso para quem está mais em cima, você pode perder seu emprego por causa disso. Então, o que você pode fazer para evitar de falar palavra? Como que a gente pode melhorar isso? Você tem alguma sugestão? Eu lembro que na época ele não tinha. E aí a sugestão que ela propôs, sim, se a pessoa não tem uma sugestão, você pode propor. Ela falou, então vamos fazer um combinado? Toda vez que a gente pegar você falando palavrão, você vai pagar um café pra gente. E aí era o café lá do Einstein, é do Vier, né? Um café caro, que pesa o bolso, né? Então a gente ficava ali, ó, tudo prestando atenção para ver se ele falava palavrão. E toda vez que ele falava, opa, ganhei um café, né? E aí esse cara não precisou ir para o terceiro feedback. Porque se ele continua executando essa postura, continua executando isso, aí a gente vai passar para o caráter mais punitivo, né? Então você vai chegar lá, eu sou técnico,
como que eu vou conseguir punir alguém? Então, se você não tem esse caráter, não tem essa competência, você vai passar para quem tem. De repente, você vai conversar com uma coordenadora e vai falar, tal técnico vem tendo atitudes assim, que são problemáticas, de repente isso compromete o engajamento da equipe, compromete o relacionamento da equipe, a gente já conversou com ele uma vez, ele voltou a apresentar essa mesma postura, tal situação, tal fato e assim, conversamos com ele novamente, propomos uma melhoria para ele, junto com ele pensou nesta situação, mas ele continua fazendo a mesma coisa. E aí isso compromete a nossa equipe assim, assado, só que não cabe mais a gente falar. A gente queria vir aqui com você, que tem todo o poder de decisão e autonomia, pensar em alguma solução para essa situação, visto que isso está impactando nessas situações. Né? Um exemplo legal é quando alguém grita com alguém, né? Quando tem essa discordância dentro de um plantão, alguém gritou e você fala, pô, não gostei que você gritou comigo, chamou a atenção no plantão, né? E aí você fala, pô, isso aí, quando você precisar, me chama, eu tô aberto a conversar, a melhorar. Aí a pessoa volta a repetir. Lembra aquela vez que você falou comigo alto, na frente de todo mundo, eu falei para você que isso não é interessante? Pô, quando você faz isso, além de me desmoralizar na frente de todo mundo, de repente eu estou cuidando de algum paciente, ele pode pensar que pode se sentir inseguro, pode perder a confiança comigo, isso não é interessante. E aí repetiu a terceira vez, vai lá na coordenação e fala. Né? Eu acho que assim são coisas que a gente não pega a pessoa de surpresa, não junta essa bola de neve. Né? A gente vem trabalhando. Então esse cara é problemático, é a personalidade dele. Mas o que dele ser problemático influencia na equipe, influencia no seu trabalho, influencia no relacionamento. Pegue algo pontual, um fato, desvincula a pessoa, pega o fato e expõe para essa pessoa e começa a trabalhar. Assim a gente começa a sair um pouco dessa questão mais intuitiva e indo um pouco mais para o técnico, né? Mas conseguindo, né, para uma habilidade mais técnica, conseguindo tentar resolver, solucionar isso, né? Sendo que, como são duas pessoas, né? Você está fazendo sua parte. Cabe a outra pessoa fazer a dela, né? Acho que é isso. Resumindo, para quem foi entrando, né, quando a gente tem algum técnico negativo, um colaborador problemático, então, três pilares. Informar, não tentar mudar, porque eu não tenho controle sobre a pessoa, eu não vou mudar a mentalidade dela e tudo mais, mas falar o que espera do serviço, o que a gente espera dela, o que o serviço precisa que ela se comprometa. Aí, observar. Aí, se qualquer coisa, então, fazer um feedback construtivo, né? Então, eu vou lá e propor, vejo o que a pessoa pode, como que ela acha que ela pode melhorar naquilo. Se ela não tiver ideia, eu faço a proposta, adorei essa do café, viu? Nossa, muito muito inteligente, né? Muito inteligente. E o feedback... Aí não é o feedback, aí já é a punição mesmo, né? Não tem jeito, né? Porque o serviço precisa andar, né? Acho que é isso, né? Eu estou fazendo as anotações aqui. Muito bom. A outra coisa, pessoal, tudo bem? Tá sendo legal? Assim, tá respondendo? Se dentro dessas respostas não ficou alguma coisa clara, vocês vão mandando que eu vou anotando aqui, a gente vai falando. Ó, outra coisa, eu tô lendo aqui, né? Colegas que não se falam e não querem dar plantão juntos. Ah, isso acontece, né? E a outra questão, então, tem a pergunta assim, o que a gente faz quando os colegas não se falam e não querem mais dar plantão junto? Não quer mudar e tal. E a outra pergunta o técnico se recusa a dobrar e brigas entre colegas. Dá para dividir em duas partes, não né? se falam e não querem dar plantão juntos. Dá para dividir em duas etapas. Eu acho que isso foi uma conversa que a gente até teve um pouco antes da live, e a Mari vai começar falando e eu trago uma segunda parte aí. Mas essa parte, assim, difícil, porque acho que a imaturidade nesse sentido é tão grande que é difícil você lidar com esse conflito, né? Mas tem que ficar claro para as pessoas que o conflito é da porta para fora. Aqui estamos todos trabalhando, ganhando um salário para entregar um trabalho, e que isso não existe. Que as pessoas vão ter que administrar os conflitos dela fora do serviço. Ali dentro, elas precisam trabalhar.
Elas não precisam se amar, elas não precisam ir tomar café juntas, elas não precisam dar beijo e abraço na hora que entra, mas elas precisam conseguir trabalhar juntas. Isso a gente também vai ter que fazer, abordar as pessoas, né? E em alguns momentos você vai ter que ser um conciliador. Então você vai ter que chamar fulano e fulano e entender o que está acontecendo, como é que vamos resolver juntos. Porque às vezes as pessoas realmente não conseguem, entre elas, resolver esse conflito, e nesse momento você vai ter que ser um intermediador. Chamar os dois, ouvir os dois lados e tentar criar ali um consenso para que as pessoas consigam trabalhar. A Maria ela é muito intuitiva, eu gosto disso dela, mas eu gosto de também a gente tentar pensar em como manejar tudo isso. E ela fala uma frase muito legal, que é a seguinte, né? É impossível a gente agradar todo mundo. É impossível. A gente nunca vai agradar todo mundo. Isso é algo que é inviável. Mas o que vale essa reflexão interna que ela fala, e eu acho muito legal porque a gente adora falar conceitos da boca para fora, mas não sabe executar conceitos, né? Então, a pessoa quando está na entrevista, a pessoa quando está na entrevista de emprego, ela vai lá e fala que é um profissional comprometido, que trabalha em equipe e um monte de outras competências que são factíveis, são bacanas para que ela esteja lá. E aí, o que é um trabalho em equipe, então? Como que a gente começa esse trabalho em equipe, né? Então, a primeira coisa que é legal, né? A gente nunca vai agradar todo mundo e nem deve agradar todo mundo. A gente tem que fazer o que é certo e ponto, acabou, né? Mas o que não pode é exatamente esta desavença, não podemos nem dizer esse conflito, às vezes é algo assim, o santo não bate, né? Assim, o santo não bate, eu não vou com a cara da pessoa. Às vezes as pessoas nem se conhecem, mas só de olhar o santo no bate, eles não querem se prontificar a melhorar aquela situação. Perfeito, não é obrigado a ter relacionamento, ser amigos para sempre, levar para minha casa, nem nada. Mas dentro do ambiente de trabalho, quando você assinou aquele contrato e você falou para a menina do RH que você tem um trabalho em equipe, trabalho em equipe, gente, que é bacana, e eu acho que muda qualquer conflito, é o seguinte, não é você ir lá e oferecer ajuda. Eu sempre brinco e falo que oferecer ajuda dentro do ambiente de enfermagem é igual você oferecer um gole de Yakult. Você oferece para a pessoa sabendo que ela não quer. E que você não vai dar. Exato. E aí, uma outra coisa que é legal, eu falo que nós da enfermagem, nós da área da saúde, mas nós principalmente da enfermagem, sofremos de uma síndrome, que chama síndrome do super-herói. A gente sempre dá conta, né? O plantão tá corrido, não, mas eu dou conta. Eu não vou querer a ajuda da Mari, porque, sei lá, cara mó mascarada, cara amarrada aqui, e aí eu dou conta. E se a Mari vier me oferecer ajuda, eu já vou negar. Então, como que a gente melhora isso? E assim, se você quer oferecer, eu sempre falo, se você pensa em oferecer, primeiro que você vê a casa caindo lá, né? Tá caindo, o plantão tá um caos. E aí você pensa, quando você só pensa em oferecer ajuda, quer dizer que aquela pessoa precisa, ou segundo, quer dizer que você pode ajudar. Então, se você pode ajudar, você não vai perguntar, você vai lá e vai fazer. Então, você vai sentar lá do lado da pessoa, isso é trabalhar em equipe, você vai sentar lá do lado da pessoa e, de repente, está chegando 3 altas. Pega uma alta dela, faz essa alta, de repente, monta uma prescrição, faz uma medicação, ajuda essa pessoa sem esperar nada em troca, sabe? Porque você não é obrigado a gostar de ninguém, você não é obrigado a manter um relacionamento de parceria com ninguém por afetividade, e sim por esse comprometimento de trabalho em equipe. E eu sempre falo, né? Ainda mais hoje, com essa questão da pandemia, a gente vive uma zona de guerra, literalmente, né? Então, quem é que está do seu lado nessa linha de frente? Não é o diretor do hospital, não é quem está definindo as diretrizes, é seu cara do lado, é aquele cara que está lutando com você. E assim, você vai fazer para ele, você vai servir, porque eu falo assim, as pessoas gostam de falar da enfermagem por amor, com amor. E amor, independente disso, amor é serviência. Então você tem que servir. Você vai servir. E você vai servir sem esperar nada em troca. Quando você fazer isso, com certeza você está plantando a sementinha do bem. Aquele cara que vai olhar ali vai falar assim, nem gosto do Renan, mas quando a casa caiu, ele fez aquilo.
com certeza ele vai ter aquele ímpeto em algum momento de querer tentar retribuir isso. Ou se não quiser, tudo bem. Mas sua parte você fez. E aí você não pode usar aquele espírito mal encarado, aquela personalidade amarrada como desculpa e conflito para gerar algum problema dentro da sua unidade. Então, acho que as coisas começam por aí. Não começa a apontar aquele cara, se ele é assim, ele não conversa com ninguém. A gente não está pagando para isso. A gente está pagando para ter o quê? Resolutividade dentro daquele local. E a resolutividade, muitas vezes, difere de relacionamento interpessoal. Vai de eu conseguir resolver algum problema. E começa ali. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Se as pessoas já não se conversam, vale pôr elas para conversar e quebrar algum paradigma, alguma coisa que esteja lá? Vale. Mas muitas vezes isso talvez não vá ser efetivo, né? Ou para pelo menos dizer para as duas que, olha, tá tudo bem, vocês não se gostam, vocês têm um problema, mas vocês precisam trabalhar juntas. Precisam se respeitar aqui dentro. E como é que a gente vai fazer para isso acontecer? Deixar claro para elas que isso precisa acontecer, né? Apesar das diferenças. Mas a sua primeira fala, né? É muita imaturidade. Quinta série, né? Para participar de um grupo de amigos ou para... Não é sei lá, não é uma festa. Ô, Sam, né? mas é imaturidade. Não, né? É trabalho. É imaturidade, mas é a realidade, né? Então, a gente não está falando que isso é algo... Isso está presente mesmo, né? Então, não adianta a gente também ocultar esse problema só definindo como imaturidade, porque o problema vai estar ali batendo na sua porta toda vez, né? Então, como que a gente pode tirar desse rótulo e transformar isso em ação? Que é o que eu sempre falo. É responsabilidade mesmo, né? Tipo, gente, vocês estão trabalhando, ganhando pra cara aqui, então vamos chamar as pessoas para a responsabilidade mesmo. Exato. Eu cheguei a precisar trabalhar faz muito tempo, não vou falar o local, lógico, mas com uma enfermeira que realmente não tinha como. Não tinha, mas por um período a gente precisou trabalhar juntas. E lá nesse hospital, assim como são muitos hospitais, a gente rodiziava. Tinha momentos que eu era enfermeira supervisora, tinha momentos que eu era assistencial. E quando eu era assistencial, eu me enfiava no box do paciente, que era sempre mais grave, e ia lá e cuidava, entendeu? E manter foco no trabalho. Não ia tomar café na hora que a pessoa estava tomando café, sabe? Evitar, não gosta, não gosta. Sabe? Cada um do seu canto. Mas sabe uma coisa que é legal? Mas assim, mesmo que você não goste, você pode nem tomar café com essa pessoa junto. Tudo bem, nem precisa tomar. Mas de repente você tá vendo que a casa dela tá caindo. Ela tá lá, várias campanhas dela chamando, e ela não parou em nenhum momento, mas você já fez toda a sua obrigação, você deixou seu trabalho redondinho. Aí você vai lá assim, ó, com a cabeça erguida, entendeu? Chega lá e fala assim, nossa, tô vendo que você não parou até agora. Mas sem soberba, né? Sem soberba, lógico, humildade. A treta tá feita. Vai lá tomar um café, vai lá no banheiro rapidinho, eu seguro as pontas aqui. Senta, descansa 5 minutos que todo ser humano precisa. Entendeu? Vai lá e faz isso. Até para você voltar bem pro plantão. Porque senão você vai ficar aqui, é aquele plantão que, todo mundo sabe, aquele plantão que a gente entra sem beber água para nem ir no banheiro. Porque tá corrido. É aquele plantão que a gente termina ele destruído. E a gente sabe que a gente não gosta, a gente queria, né? Não gostaria que isso acontecesse toda vez. E a gente queria, em algum momento desse plantão, talvez ter ido no banheiro. Em algum momento desse plantão, talvez sentado 5 minutos, tomado um café, sabe? Bebido uma água. Então, se a gente gostaria disso, e eu posso propiciar isso para outra pessoa, independente do nosso vínculo, do nosso afeto, vai lá e faz. Sem soberba, com humildade, é claro. Mas é aí que você começa a transformar esse ambiente. Não, mas eu chego lá, queridinha, já acabei minhas coisas. Você quer lá tomar um café, eu posso fazer o seu trabalho. Não, querida, a pior coisa, né? Querida é o pior nome que você pode chamar a pessoa. Exato. Querida. Isso vale para o técnico que se recusa a dobrar? A gente estava conversando sobre isso. Conversando aqui entre nós dois. Ninguém pode ser obrigado a dobrar
gestão, né? Uma coisa complicada. Exatamente. Porque o que eu acho que acontece muitas vezes, o líder, o enfermeiro, acaba transferindo a responsabilidade de cobrir a escala para o técnico. Do tipo, você vai deixar a sua equipe desfalcada, você não vai ajudar, e não é por aí que a banda toca. A responsabilidade de manter a escala coberta é do serviço, não é do técnico. É claro que é importante que ele ajude, que ele colabore. Se ele puder colaborar, excelente, maravilhoso. A gente tem que trabalhar no sentido de mantê-lo motivado para ajudar. Mas não dá para o cara se sentir coagido ou obrigado a ajudar, porque esse papel não é dele. Ele tem um contrato. E o contrato dele é das 7 a 1. É isso, é para isso que ele é pago. Se ele pode colaborar, excelente. Se ele não pode, a obrigação de cobrir a escala não é dele. Quem vai ter que se virar é o supervisor, o coordenador e assim por diante. Quem tem que cobrir a escala é o serviço, não o técnico de enfermagem. É claro que a gente sempre vai buscar ajuda, nem que seja em outro setor. Mas o cara não pode se sentir na obrigação. E a equipe não pode se colocar contra ele, do tipo, você não vai ajudar? Não, ele não vai, ele não pode. Por exemplo, eu não consigo 3 crianças em casa, se não for com muita antecedência, eu não consigo me organizar para ajudar uma escala. Não dá para me chegar na última hora e falar assim, fica um pouco mais. E quem cuida dos meus filhos? Não tem como, nem que eu queira. Então a pessoa não pode se sentir obrigada a isso. E tem um outro lado, que tem até uma das perguntas aí que vai rolar, que a pessoa descreveu, né? Que ela vai, colabora com a escala, cria um banco de horas, aí ela chega numa terça-feira para trabalhar e a pessoa fala assim, então, eu te dispensei hoje, pode ir embora. Você emendou com uma que é a folga, né? Folga, né? Quem quer colaborar com esse esquema? Ninguém quer. Então, criar também um ambiente que a pessoa se sinta, que seja um ganha-ganha. Então, do tipo, eu vou colaborar, mas eu sei que eu vou poder organizar esse banco de horas, eu vou poder programar para o mês que vem, eu vou conseguir programar com o meu gestor para um mês seguinte, ou eu vou ter a possibilidade de anotar os dias que eu prefiro folgar. Não, o cara colabora, fica o dia que tem que ficar e também não consegue escolher o dia que ele vai folgar, e ele é obrigado a ir embora. Ou seja, esse cara não ganha nada ajudando. Isso é muito, muito cruel, né? Então, criar também um ambiente que essa pessoa pense, vale a pena eu ajudar, porque depois eu consigo resgatar essas horas num dia que seja mais interessante, incentiva as pessoas a ficarem. Agora, quando ela não tem opção, ela tem que ajudar no dia que dá e folgar no dia que dá, ela não tem a menor vontade. Chega uma hora que não quer mais ajudar. Que alívio saber disso, Jennifer. Eu já recusei várias vezes dobrar, porque realmente não posso, me sentia super mal. Né? A gente sente mesmo. Não é obrigada, né? A gente quer ajudar, a gente sabe que vai deixar uma escala apertada, mas não é a sua obrigação cobrir a escala. Não é. Então a gente ajuda quando pode. E só para quem não tá, a Mari emendou com essa coisa da folga, que teve não foi nem uma pergunta, assim, foi uma frase que a pessoa mandou, né? Folga. Odiava quando eu chegava no hospital e me liberavam da escala. Certamente ela tinha banco de horas, né? E aí ela chegava no plantão, perdeu sei lá quanto tempo acordou, foi, sei lá, de transporte público, chegou lá, está super longe ou qualquer outro lugar. E aí foi dispensada, né? Realmente. É muito sacanagem. Eu acho que o problema não é só assim do funcionário, o problema às vezes é do próprio gestor, da própria coordenação, da UTI, ou seja lá, da UBS, seja lá do setor que for, né? Os gestores precisam também, né? Às vezes as pessoas têm uma contrapartida, né? E às vezes a pessoa está tão habituada, a equipe está tão habituada a trabalhar nesse esquema que ninguém questiona. Então, de repente, essa pessoa pode ser a questionadora que vai chegar e dizer assim, poxa, a gente não pode fazer um outro esquema? A gente não pode organizar para quem colaborou tirar as folgas programadas no mês que vem, nos dias que a escala seja mais tranquila, porque aí a pessoa se programa para ir no médico, para ir no banco, para sair, né? A pessoa se organiza. É possível melhorar esse tipo de situação. Tem que estar todo mundo envolvido. Então, eu acho que vale a pena a conversa sempre.
E chegar com uma solução pronta, né, para o seu gestor. Porque às vezes ele também não tem tempo de ver aquilo, então você chega com uma solução pronta. Olha, a gente criou um caderno para a gente pôr a prioridade de quem vai folgar. A gente criou, vai fazer a escala e conseguiu organizar. Por que não? E aí todo mundo fica feliz, todo mundo colabora com a escala, todo mundo folga quando quer. É a melhor saída nesse caso, né? Entendi. O Rafael mandou uma pergunta. Rafael, dá para responder depois? Eu não sei se a pergunta, eu não sei se eu entendi bem. Qual a visão de enfermagem perante a importância de outros profissionais? Eu acho que eu não entendi. É que o Rafa é o cara da chapa. É um técnico de raio-x. É o cara que tira a chapa. Cara, é super importante, né? A gente precisa trabalhar junto. Entendi. Então, vocês entenderam. E, olha só, o papel deles é super importante na técnica de raio-x. Eu trabalho na UTI. E aí, o técnico chega lá numa super boa vontade. Porque eles sobem com o aparelho, né, com o móvel. E aí chega lá e fala assim, eu fui fazer o raio-x do paciente X. Alguém me ajuda? Aí não tem um Cristo para ajudar. Eu tô ocupado, ninguém ajuda. Aí ele vai lá fazer o raio-x, aí, sei lá, arranca uma sonda, arranca um catéter. Porque é o técnico do raio-x. Então, a gente precisa amar o técnico. O tronco do paciente cheio de catéter entubado, né? Paciente anasaca, tá pesando 20 quilos a mais por causa da anasaca, é difícil, né? Te ajuda. A Mari citou a especialidade do Rafa, mas assim, olhando num contexto como um todo, né? A nossa profissão, ela é diferente do Rafa, por exemplo, que é o técnico de raio-x, ele tem uma função exclusiva de ir lá e fazer um procedimento. Específica, né? A gente tem uma missão mais sistêmica, né? O enfermeiro ele tem que ter uma visão muito sistêmica de integrar, né, todas essas áreas, né? Tanto o raio-x, a nutricionista, o médico titular, com, de repente, os outros médicos que complementam a equipe, com as suas especialidades, a fisioterapia, a própria higiene dentro do leito, do quarto. Então, a nossa função, ela é muito sistêmica para uma experiência que a gente fala, seja do paciente, né? Para que ele tenha uma experiência boa, não é só com os cuidados de enfermagem que a gente vai executar, mas sim olhando todo esse contexto como um todo, mas como uma equipe também, né? Então, você ter lá toda essa integração, fazer uma boa comunicação, conseguir linkar tudo isso para que cada pessoa, seja o técnico do raio-x, seja o fisioterapeuta, seja a nutricionista, quando chega lá para entender seu paciente, né? Ou até o plantão que você vai passar para o técnico de enfermagem, você está lá, você vai passar um plantão, você fala, olha, ele tem esse procedimento, de repente o técnico de raio-x vai vir aqui, você precisa estar disponível para auxiliar, porque ele é um paciente que está nasacado, está com dreno, está com sonda, está com isso, está com aquilo. Então você precisa estar disponível para isso, até a forma como você vai comunicar a sua equipe, né? Não precisa nem ser interdisciplinar, mas até a própria equipe é interessante. Então, nós temos esta função que é algo que a gente não trabalha na graduação, né? A gente adquire conhecimento técnico, e chega na hora lá no seu dia a dia, você é um cara que literalmente faz a integração de todos esses cuidados que são seus, da enfermagem, com todos os outros cargos, né? Com toda a outra interdisciplinaridade, né? Então, isso tem que estar bem claro para todo mundo. É fato. Isso mesmo. Então, já está respondido do Rafa, né? Vamos falar sobre falta em cima da hora. Bom, essa pessoa vai ter que ser chamada depois, né? Para entender por que ela faltou. Porque é um desfalque na escala, né? E é uma frase que mandaram. Vamos falar sobre falta em cima da hora. Tinha uma das questões que a pessoa falava assim, a pessoa liga, daí ela pede folga por horas, eu digo para essa pessoa que não consigo ceder a folga e ela fala, então eu vou faltar. Assim, eu acho que tem que ter sabedoria para quem está recebendo essa informação, para quem está recebendo essa ligação e para quem está pedindo essa folga, né?
Então, se a pessoa tá te ligando e tá dizendo que precisa folgar e você tem condições de ceder a folga, cede a folga, né? Não fica com o julgamento. Ai, será que ela precisa mesmo? Ai, mas será que ela... Você tem condições de ceder a folga? Você vai ceder a folga. E assim, pra mim isso é super importante. Folga cedida é folga cedida, acabou. Ai, a pessoa me ligou, eu deixei ela folgar e daqui 1 hora internou 4 pacientes. Bate o pau na mesa, assume o BO, a folga está dada. Esquece. É. Agora, se não tem como ceder a folga, não tem como ceder a folga. A pessoa vai falar, eu vou ter que faltar. Falte e arque com as consequências da sua falta, desconto no salário, etc, etc. Tem que faltar, tem que faltar. E tem que ter sabedoria de quem está ligando para pedir essa folga. Porque a pessoa liga assim, então, você pode me dar folga por horas? Não, não posso. Então eu vou faltar. Isso gera um desconforto desnecessário. Se você realmente precisa faltar naquele dia, minha casa pegou fogo, eu não vou para trabalhar, não tem jeito. Você liga e fala assim, olha, eu não vou trabalhar hoje, estou de ausência. Acabou, encerrou o assunto, você não vai. Depois, você pode negociar com a sua chefia. Olha, naquele dia, minha casa pegou fogo, eu não tenho um atestado para entregar, será que você não pode descontar do meu banco de horas? A possibilidade disso acontecer é muito maior do que você ligar e falar assim, então, dá pra você me dar folga? Já que não dá, vou faltar. Então, tem jeitinho para pedir e tem jeitinho para dar, né? Mari? A comunicação é a base de muita coisa do que a gente está falando aqui, né? Eu acho. Uma coisa que eu sempre falo que não é o que se comunica, é como se comunica, né? Então, comunicar a folga é o que está sendo comunicado, comunicar a falta é o que está sendo comunicado. Agora, como você comunica isso é mais importante do que está sendo comunicado, né? Então, a gente vai entrar isso lá na frente com algumas ferramentas que são legais para a gente utilizar até para a gente ter boas comunicações ou saber conduzir situações adversas como essas, né? Porque, às vezes, a gente pensa e confunde muitos conceitos, né? Entre você ser simpático, você ser bondoso e estar conseguindo ser assertivo ou efetivo. É bem longe disso, né? Então, a gente tem que começar a entender um pouco, né, diferenciar isso, mas tão importante quanto isso tem gente que já faz isso instintivamente, né? São oradores natos, são pessoas comunicadoras, são líderes aí, mas nós que estamos ali no dia a dia também podemos, né? Então a primeira coisa é trazer isso para o consciente e começar a trabalhar isso. E tem algumas técnicas que são bem legais. Então, seja ela na forma de falar, seja ela na forma como você está recebendo esse conflito também. Tudo a gente pode conseguir falar do que queremos falar, mas de uma forma que possa ser mais assertiva. Eu acho que é importante você conhecer a sua equipe, estar de fato interessado em conhecer a sua equipe. Então, se de repente você... sei lá, você vai tomar um café, vai tomar um café com um técnico, um colega seu, e ele fala que ele tá com uma mãe doente, que a mãe dele tá internada. O dia que ele faltar, você automaticamente vai pensar, poxa, deve ter acontecido alguma coisa. Você já vai mais desarmado, falar com ele no dia seguinte, olha, o que aconteceu para você faltar? Você vai com menos pré-julgamento. E da mesma maneira, quando você conhece muito a sua equipe, você sabe quando a pessoa faltou 1 dia, 2, 3, porque realmente está descomprometida com a equipe, né? Então, conhecer a sua equipe, estar interessada é super importante. É isso aí. A gente fala aquela história de não seja interessante, seja interessado, né? Então, é isso que vai fazer você conseguir ter relacionamento, né? Então, uma pessoa, você consegue criar vínculo, não porque você é um cara bom, super resolutivo, um cara que resolve os problemas, né? Você é um cara que você tem essa atenção, esse ouvido, você consegue ser uma pessoa que você interessado na vida é isso, e elas se sentem mais engajadas, né? Eu acho que muitos dos problemas
a gente transfere nessa síndrome do super-herói, que a gente é obrigado a dar conta. Quando a gente tem que fazer um pouco do que a Mari falou também, né? Quando a gente vai conhecer também equipe, é incumbido da gente que é enfermeiro, por exemplo, somos líderes, né? Você fala isso, né, Sandra, até ali, né? Como um líder, indiretamente, não precisa ser direto, um líder formal, né? Coordenação, não. O enfermeiro, ele é o líder daquele setor, daquela unidade. Então, os técnicos ou as demais pessoas que estão ali sob sua responsabilidade esperam alguma coisa de você, né? Mas, muitas vezes, nem sempre o que vai ser efetivo vai vir de você. Então, uma coisa que é muito legal, é que a gente fala que a tomada de decisão, ela vai ser sua. A tomada de decisão vai ser sua. Só que como a gente vai chegar nessa decisão não é exclusivamente uma competência sua. Você pode engajar a equipe. Então, de repente, eu sempre falo, né, o que o Luiz fala, né, o Luiz da Ana, the house is desabation. A casa caiu. A casa caiu. Todo mundo vai esperar alguma coisa de você. Vai olhar para você e falar, vai lá, Renan, vai lá, Mariane, vai lá, Sandra, faz alguma coisa aqui para colocar a casa em ordem. Só que às vezes não depende só de você. E como que você vai ter que fazer? Talvez você vai ter que chegar e pegar aquela sua equipe como um todo. Vem cá, pessoal, junta aqui rapidinho. 2 minutinhos. Junta todo mundo lá e fala, ó, a situação é essa, a gente tinha começado o plantão assim, esse era o nosso planejamento, só que ele caiu por água abaixo. Agora a gente está assim, assim, assado. O que vocês têm como sugestão para a gente conseguir contornar essa situação? Porque às vezes você não precisa falar nada. Os caras já falam, não, eu troco aqui com a Mariane e tal paciente, eu faço isso, eu ajudo você naquilo. O fulano já pega e recepciona o Rafael que vai subir com raio-x. E eles dão toda a solução. Você fala, perfeito, é isso, todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. E você fala, então vamos fazer isso. Você tomou a decisão, mas no fim das contas não foi você que planejou nada. A própria equipe foi ali. E aí você tira um pouco da responsabilidade de ser só sua. Entende? E você coloca a equipe também como uma parte que foi fundamental para chegar naquela solução. Né? Eu acho que todo mundo quer ser útil. Todo mundo quer ter um papel ali. Não quer ser só operacional, só executor. O profissional sente que tem voz, né? A sua equipe sente que tem voz, né? Também. Exato. Portanto, Exato. Né? Ó, agora falando, teve umas 3 perguntas aqui que foram muito parecidas, né? Então, como uma enfermeira recém-formada deve lidar com uma equipe mais velha e experiente? Isso é uma angústia muito grande, né? De recém-formados, foi minha, acho que é de todo mundo. A outra é como coordenar uma equipe com técnicos e outros enfermeiros que são muito mais experientes que você. Então, tudo tem a ver com ser recém-formado. E aí você vai se colocar como, né? Eu passei por isso, nossa. É horrível, né? E a outra que eu juntei, não sei, talvez a gente possa responder separado, é o que fazer quando um técnico te desafia referente a alguma conduta. Também já passei por isso quando eu estava começando. Mas o cerne da coisa é assim, a Bianca batendo palminhas. O cerne da coisa é assim, o enfermeiro recém-formado, a enfermeira. Eu vou falar rapidamente a minha experiência, eu não sei, aí eles colocam a experiência deles, a opinião deles, né? A Mari, como fez essa transição de ser técnica e passou a ser enfermeira do mesmo setor que ela era técnica, olha que loucura, né? Eu não era técnica, me formei e fui trabalhar na UTI, foi meu primeiro emprego mesmo, eu consegui. Jennifer, a gente já tira uma dúvida, peraí. Não sei se você fala pra gente. Aliás, a tua dúvida está aqui anotada, que você mandou, a gente vai responder, tá? Eu acho que é uma dor, essa dor do recém-formado que entra numa equipe mais experiente, porque eu passei por isso. Eu era absolutamente recém-formada mesmo e nunca fui técnica. E na minha faculdade eu não consegui, como todos vocês se formam. Duvido que alguém consiga se formar tendo passado. O aluno ele tem muita preocupação, né, em desenvolver técnica, então passar sonda, funcionar a veia, funcionar artéria, isso, aquilo. E às vezes a gente não consegue fazer isso tantas vezes, a gente não se forma com mão. Então essa parte técnica a gente vai pegar na prática mesmo. E eu fui treinada, eles sabiam que era bem crua, bem recém-formada, eu fiquei
quase 3 meses em treinamento mesmo, para eles aí me passarem para o plantão da noite, onde eu assumiria sozinha. E foi muito angustiante quando eu tive que enfrentar, fazer escala, fazer procedimentos técnicos, eu já sabia muito bem, eu já tinha sido treinada para isso. Mas, assim, quando teve a primeira parada cardíaca no meu plantão, os técnicos, eles, é como se não existissem, entendeu? Eles todos entraram lá no leito com o médico e começaram a atender, e eu via que cada um sabia muito bem o seu papel, o que tinha que fazer, e eu me senti uma incompetente. Assim, se eu for embora agora do plantão, ninguém vai sentir falta, entendeu? Mas é uma dor que a gente precisa passar por ela. Não adianta. E aí olha, mandaram uma coisa enorme aqui. Ela já vai responder. Então, é uma dor que eu senti, que eu me vejo na experiência. Eu precisei passar por ela, entendeu? Não tem uma fórmula mágica que vai fazer, olha, faça isso que você não vai, você nem vai sentir. Eu, pelo menos, nunca descobri essa fórmula, sabe? É uma dor e eu vejo os alunos da pós-graduação com essa dor que conseguem o primeiro emprego,